Sejam bem-vindos a mais um InovaCast, o podcast do NEMPA, o Núcleo de Empreendedorismo de Pouso Alegre, uma associação sem fins lucrativos aqui na cidade de Pouso Alegre, com foco de ser a ponte para Pouso Alegre mais empreendedora. Hoje sou eu o host aqui, representando o NEMPA. Meu nome é Paulo Henrique, tenho 28 anos, sou natural aqui de Pouso Alegre mesmo, sou advogado, empresário, sou sócio do escritório de advocacia Ferraz Teodoro Advogados e da REP Pouso Alegre. Hoje eu atuo também como diretor de projetos da CIPA Jovem, diretor conselheiro aqui do NEMPA e delegado do Sicoob Credivaz. E com isso, estou aqui com dois convidados super especiais, um representante da CIPA e o representante do Sicoob Credivaz. Aqui comigo, representando a CIPA, tem o empresário que fez carreira internacional na maior multinacional de alimentos do mundo, tendo atuado em mais de 15 países, especialmente nas áreas de finanças e supply chain. Atualmente, ele atua aqui em Pouso Alegre no varejo de material de construção, associativista de longa data, é presidente da CIPA aqui em Pouso Alegre, da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Pouso Alegre, membro do Conselho Econômico Arquidiocesano e membro do Conselho de Administração do Sicoob Credivaz. Formado em Administração de Sistemas de Informação, fez gestão estratégica pelo IBMEC São Paulo, especialização em Processo e Direito do Trabalho pela FDSM e MBA de Bancos, Instituições Financeiras e Fintechs pela FGV. Aqui comigo, Luiz Felipe Vargas. Muito prazer te receber aqui, Luiz Felipe. Vamos ter um bate-papo muito interessante hoje. Muito obrigado, Paulo. Representando o Sicoob Credivaz, ele que é regional do Sicoob Credivaz, onde atua já há 11 anos, formado em Administração, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, e MBA em Gestão com ênfase em Gestão Comercial e Vendas, também pela FGV. Comigo, Jefferson Silva, representando o Sicoob hoje. Prazer, Jefferson. Bom, Paulo, prazer. Prazer estar aqui hoje, né? Poder falar um pouquinho, representar a cooperativa e trocar uma ideia com vocês aí hoje. Muito bacana. E os dois, eles representam duas instituições que são assim fenomenais aqui em Pouso Alegre, quando a gente fala de empreendedorismo. E para começar já o bate-papo, né? Vou dar a palavra a eles para se apresentarem também, falar um pouquinho da história deles, tanto na CIPA quanto no Sicoob, e como que a CIPA e o Sicoob têm atuado na região para promover o empreendedorismo local e como que isso tem impactado também na visão de vocês aqui para a população. Bom, comecei minha trajetória, né, dentro do Sicoob Credivaz. Comecei a atuar em São Gonçalo, minha cidade, sou natural de São Gonçalo. Dentro da cooperativa fiz minha carreira, passei por vários setores ali dentro. Hoje atuo como regional, tendo aqui duas agências de Pouso Alegre dentro da minha gerência. Paulo, eu vejo o cooperativismo uma força, uma sustentabilidade do negócio. Então, promover isso, ter os empresários dentro da cooperativa, trabalhando de uma forma sustentável, tendo acesso a taxas e condições justas do mercado e podendo levar isso para a população de Pouso Alegre, estimulando o empreendedorismo junto com a CIPA, o NEMPA e outros parceiros da cooperativa, é muito gratificante, né? Você vê muitas histórias bonitas dentro da cooperativa de pessoas que cresceram, que começaram do nada e se desenvolveram, montaram o seu negócio e hoje são aí grandes casos de sucesso. E você poder acompanhar essas histórias e estar junto e saber que em algum momento você teve um papel decisivo nessa história é muito gratificante e isso nos traz o dever cumprido de como uma cooperativa deve atuar e estar junto dos seus sócios e da sua comunidade. Até porque a cooperativa é justamente isso mesmo, é a cooperação, né? Então, cada cooperado ali está trabalhando para o fim de todos serem beneficiados, né? Digamos assim. É uma união de pessoas, né? É um capital humano, né? Quando a gente pensa em empresa, a gente tem o capital. O nosso maior capital são as pessoas. Essa união das pessoas é o que nos torna diferente e nos faz prosperar e ser diferente da maioria das instituições financeiras. É o nosso diferencial. Que bacana. E, Felipe, conta pra gente como é que é a CIPA nesse cenário também. Se apresenta também para o pessoal aí. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse cast. É muito importante para nós valorizar o empreendedor e trazer cada vez mais pessoas a se interessarem pelo empreendedorismo. O empreendedorismo ele muda realmente a vida das pessoas e a vida de um local.
Eu costumo dizer que dentro de uma cidade, o que cria realmente oportunidades e muda o perfil da cidade são os empreendedores que ali estão. Então, sempre que você vê uma cidade que se desenvolveu, você pode estudar que você vai achar ali diversos empreendedores que lutaram para que aquele lugar fosse melhor e fosse um local de geração de riqueza para eles e para outras pessoas do entorno. Então, é muito importante, né, esse trabalho que o NEMPA vem fazendo, que a CIPA vem fazendo e também que o Sicoob Credivaz, como cooperativa de crédito, vem fazendo para nós aqui na região. A CIPA é uma instituição que está aí com mais de 100 anos, né? Iniciou aqui em Pouso Alegre em 1922. Eu tive a oportunidade de estar como presidente em um mandato em 2018 e agora no segundo mandato. Então, é o primeiro presidente que tem 2 mandatos específicos dentro da instituição. Uma oportunidade de ajudar as pessoas a entenderem melhor o que o associativismo pode proporcionar para a cidade. Nós estamos aqui hoje no NEMPA, que nasceu dentro da CIPA, né? Nós somos aí o braço da iniciativa privada que apoiou o surgimento do NEMPA. Eu me lembro quando nós recebemos o pessoal da prefeitura para poder organizar esse núcleo de empreendedorismo de Pouso Alegre. Nós colocamos ali o Rodrigo Fagundes para auxiliar como representante da CIPA e foi um projeto que deu muito certo. O Rodrigo, que na época era encarregado da CIPA Jovem, conseguiu unir forças tanto da CIPA Jovem quanto do NEMPA, iniciando aí os trabalhos juntamente com a Olimpíada dos Empreendedores, que nós fizemos aqui um projeto da CIPA Jovem, em que o NEMPA atuou e ali acabou nascendo aí diversas oportunidades. Naquela ocasião, eu me lembro que eu participei de uma palestra dentro do IF, Sul de Minas, e no início eu perguntei quem ali tinha interesse em empreender. E 2 ou 3 pessoas em 500 que estavam lá assistindo levantaram a mão. Depois das palestras que nós fizemos, justamente com a CIPA Jovem e hoje alguns integrantes do NEMPA, mais da metade já se manifestou que gostaria de empreender. Então, eu entendo que o associativismo hoje, através da CIPA, tanto no sentido de apoiar o empresário local que já está desenvolvendo o negócio, ele trabalha também nesse conjunto com a CIPA Jovem e com o NEMPA para estimular que mais pessoas encarem essa realidade que não é fácil realmente do empreendedorismo. Então, precisa de muita resiliência, né? Exatamente. O empreender não é fácil, empreender é algo que tem que ser realmente inato. Eu digo por mim, eu comecei minha carreira numa empresa multinacional, fui estagiário antes de uma empresa de informática, depois iniciei minha carreira como estagiário numa empresa multinacional, acabei desenvolvendo uma carreira internacional lá, mas eu decidi que aquilo que realmente me motivava era empreender, poder iniciar um negócio do zero, criar uma oportunidade de geração de riqueza dentro de uma cidade, trazendo cada vez mais emprego e renda para aquele local. Sim. Então, realmente não é fácil, é uma situação que envolve diversos fatores, muitos deles foge do controle do empreendedor. Então, a gente acredita que esse apoio das cooperativas, do conhecimento das associações aí Brasil afora são de suma importância para ajudar esse empreendedor a se desenvolver no decorrer dos anos. E esse é o papel da CIPA. Com certeza. É o papel, acho que, das 3 instituições que estão aqui na mesa, né? Eu falo que quando a gente tem um ecossistema empreendedor numa cidade, a cidade inteira se beneficia disso, né? Então, exatamente. Eu acredito que trazer isso para os jovens, para os empreendedores que estão tanto no começo, ou melhorias para quem já está nesse caminho, é sempre importante, não só para o negócio dele, né, mas para toda a sociedade, porque é isso que gera emprego, é isso que gera renda. A gente trabalhar aqui uma cidade hoje que já tem um histórico de ser muito industrial, e a gente falar de empreendedorismo desde o início, eu acho que deve ter sido algo muito novo, né? Quando vocês começaram ali na CIPA, acho que o Sicoob tem uma história muito próxima da CIPA ali, né? Como que era esse cenário do empreendedorismo em Pouso Alegre? Cara, essa história da relação Sicoob e a CIPA é muito bacana. A gente teve um momento de virada de chave dentro da nossa cooperativa, muito por conta da CIPA e de vir para Pouso Alegre. Um resumo do cooperativismo, né, para vocês entenderem o que eu vou chegar nesse ponto agora. Lá em 1902, quando a gente começou, o cooperativismo começou vindo ali para os imigrantes alemães, italianos que vieram da Europa para cá, trouxeram lá os modelos de cooperativa de crédito, né, a Raiffeisen e o modelo italiano,
que deram origem às caixas rurais dentro do país. Começou como rural, então. Como rural. Só que dentro do rural você tinha um modelo italiano que permitia você associar empresas. Tá? Então trabalhava com crédito urbano também. E o cooperativismo ele passou por um período, por vários altos e baixos. Então, na década de 60, no período da ditadura, né, do regime militar, nós tivemos uma era que alguns historiadores trazem para nós como a era do não pode. Por quê? Várias atribuições das cooperativas foram cortadas. Então, a gente ficou impedido de trabalhar com depósito a prazo, só poderia trabalhar com depósito à vista e com crédito rural. Então, as cooperativas ficaram muito limitadas. E muitas fecharam as portas nessa época. E o cooperativismo ele só foi voltar a ter força a partir da década de 90, onde o governo começou a olhar pela real importância que ele tinha para o país e no fomento das comunidades onde ele estava. Então, essa força que o cooperativismo começou a ganhar na década de 90, vamos falar assim, começou a se reerguer, mas ainda era limitada. E só em 2003 a gente teve um normativo que permitiu as cooperativas se tornarem livres de missão, ou seja, trabalharem com todos os públicos, PJ, pessoa física, produtor rural. Nossa cooperativa ela nasceu em 97, então... Por conta de tudo isso, né, e da origem dela, ela era uma cooperativa exclusivamente de crédito rural. Então, nós não poderíamos trabalhar com PJ. Em 2007, quando começou a nossa história aqui em Pouso Alegre, quando, junto com a CIPA, a gente trouxe a cooperativa para cá, resolvemos vir para cá, a gente foi e se tornou uma cooperativa de livre admissão, podendo, então, trabalhar com todos os públicos, o que nos permite estar aqui hoje falando de empreendedorismo, apoiando os empresários, então abrindo o nosso leque. E se não fosse esse movimento de vir para Pouso Alegre, uma cidade que tinha esse público voltado para o empresário, para o empreendedor, o apoio da CIPA, talvez a gente não teria virado essa chave, ou poderia ter virado essa chave mais tarde. Então, assim, esse apoio da CIPA junto com a cooperativa foi muito importante. E contar essa história é muito bacana. Porque todos os altos e baixos que a gente teve, a CIPA, esse apoio de uma instituição com a outra foi muito importante para o desenvolvimento das duas durante o tempo. E o bacana é que se complementa, né? Associativismo e cooperativismo. Então, acho que a lógica por trás é praticamente a mesma, né? Tem as suas diferenças, mas quando a gente fala de associativismo, a gente também está falando das pessoas trabalhando para o bem comum, né? De todos os associados. E nessa época aí também, eu acredito que Pouso Alegre estava ainda está, né? Mas naquela época ainda mais, né? Em plena expansão. E como que a CIPA vê, né, essa mudança do empreendedor nesses anos que se passaram, esse perfil do empreendedor em Pouso Alegre, essas dificuldades que eles enfrentam hoje, com as dificuldades que eram no passado, que já foram enfrentadas, resolvidas ou voltaram? Como que está a vida do empreendedor hoje em Pouso Alegre, na ótica da CIPA? Nós tivemos aí diversos momentos de desenvolvimento da cidade, né? Se a gente analisar nos últimos anos e analisar o PIB de Pouso Alegre, a gente excluir os 18% que são impostos, 67% é o comércio e a prestação de serviço. Com esse tanto de indústria? Exatamente. Nossa. 11% do PIB gerado através da indústria, aquilo que movimenta dentro da cidade de Pouso Alegre. Então, o que a gente viu no decorrer dos anos é que a indústria ela teve uma importância muito grande no desenvolvimento do município, mas ela melhorou, a qualidade da indústria de Pouso Alegre melhorou muito no decorrer dos tempos. A indústria automobilística, que acaba gerando pouco valor para o município em relação à massa salarial e benefícios para os trabalhadores, nós tivemos uma migração forte no decorrer dos anos com a fortificação da indústria alimentícia e também da indústria de farmacêutica. E isso ajudou muito o desenvolvimento do município, dando oportunidade para novas pessoas com empregos de até melhor qualidade, que tem se criado dentro de Pouso Alegre um consumo de mão de obra muito grande, gerando essa necessidade cada vez maior de pessoas virem para cá, o que é muito bom, né? A gente precisa crescer com pessoas que nos apoiem nesse crescimento. Então, se a gente parar para analisar hoje, Pouso Alegre é uma cidade de muita gente que veio de fora, né? Que está aqui ajudando realmente o desenvolvimento do município. Essa mudança da indústria mudou muito o perfil do município e aquilo que se gera de valor.
e foi muito positivo. Então, essa nova fase que acabou tendo em Pouso Alegre e que está crescendo cada vez mais com essa indústria muito tecnológica, farmacêutica, muito regulamentada, acaba gerando no município outras necessidades de desenvolvimento. Nós tivemos também uma fortificação do polo logístico, né? Pouso Alegre está muito bem localizado dentro do eixo viário do Brasil. A maioria das mercadorias que passam para o Nordeste passam aqui na nossa porta, o que gera também outras oportunidades de desenvolvimento. Você analisa no passado empresas que começaram bem pequenas aqui, hoje são grandes indústrias que fornecem para o mundo inteiro. Então nós temos aqui a Prática Fornos, por exemplo, que começou pequena aqui na cidade. Hoje, uma baita história, né, de sucesso de Pouso Alegre. Exatamente, já está presente em diversos países. Nós temos aí a Adubos Real, que começou do zero também e hoje pertence a um grupo japonês muito forte, internacional, já é uma multinacional, e diversas outras empresas que nasceram aqui. Eu acho que, às vezes, quando a gente fala de empreendedorismo em Pouso Alegre, a gente esquece e não comenta de muita coisa. Então, Maionese Hellmann's, que é daqui, muita gente não fala, do Ades, quantas pessoas que trabalharam ali e desenvolveram a sua vida dentro dessas indústrias de Pouso Alegre. E com isso o comércio cresceu cada vez mais e fortificou. Hoje nós temos uma mudança de pensamento com muitas oportunidades em novos negócios dentro de Pouso Alegre, onde é necessário que o varejo se reinvente, né? A gente está vivendo um momento que não é só de Pouso Alegre, mas um momento do país em que a taxa de juros elevada ela afeta muito a vida do varejo, porque o consumo ele retrai muito, e isso faz com que o varejista tenha que repensar a sua vida nesse período onde acaba gerando uma certa recessão, né? Uma certa redução de consumo. Mas Pouso Alegre é uma cidade pujante, que teve muitas oportunidades, continua crescendo, continua com várias oportunidades novas sendo geradas, então a gente vê que Pouso Alegre ainda fica diferente, né, de outras cidades aí da região. A gente vê que o desenvolvimento nosso ainda é muito grande e a gente acaba pegando carona com o crescimento da região também. Quando a gente fala do desenvolvimento do agro, né, da fortificação do agro, Pouso Alegre é um grande fornecedor de produtos para a região inteira. Então acaba que quando o agro cresce no Brasil, como foi também nos últimos anos, isso acaba gerando oportunidades para Pouso Alegre. E essa questão até que o Felipe falou, Jefferson, acho que é até interessante a gente comentar um pouquinho de como a cooperativa pode ser um diferencial para o empreendedor quando a gente está falando de taxa de juros, né? Porque, igual o Felipe falou, a gente está aí com o comércio varejista sofrendo um pouquinho, sendo estrangulado com essa taxa de juros. E como que uma cooperativa de crédito, como o Sicoob Credivaz, pode ser uma alternativa, ou até mesmo, alternativa não, né? Uma única via, né, de conseguir juros mais atrativos aí, que possam trazer benefícios para esses varejistas. Como que vocês estão atuando? PH, a gente tem, vamos falar assim, N soluções para o nosso cooperado, né? O grande diferencial da cooperativa é o quê? É a igualdade. Então, a gente trata o pequeno da mesma forma que o grande, né? Respeitando as suas capacidades, porque também a gente não quer endividar nosso associado, a gente quer prestar um serviço de consultoria, que ele cresça, que ele se desenvolva dentro da cooperativa. Mas isso é muito interessante porque a gente dá acesso aos cooperados às mesmas condições a todos. Então, mesmo cooperado grande ou pequeno, ele tem acesso a linhas de BNDES, ele tem acesso a linhas de repasse como FGI, FAMP, Pronamp. Ele tem acesso ao crédito da cooperativa, que já por si só é um crédito mais barato, porque nós não temos a necessidade de gerar lucro. Nós temos sim um resultado positivo, precisamos ter para crescer e conseguir levar o cooperativismo a mais pessoas, mas não é nosso foco do negócio. O foco é prestar um bom atendimento e soluções financeiras adequadas ao nosso cooperado. Então, a gente consegue dar acesso igualitário a todos, a essas linhas, a essas condições que vão fazer com que nosso empreendedor, nosso associado, consiga colocar o dinheiro lá no seu negócio, desenvolver ele. Hoje a gente tem N desafios, a taxa de juros é uma delas. Quando a gente fala na questão do digital, né? Hoje a compra online, o varejo online é um ponto que está
tá vindo aí e judiando um pouco do pequeno que não está olhando para esse lado. Acho que o empresário tem que começar a olhar para esse lado do digital, explorar mais essas opções, porque senão ele vai começando a ficar para trás. O comércio online está muito forte e tem prejudicado o pequeno. O diferencial competitivo, que eu acredito muito, relacionamento. Então, dentro da cooperativa, a gente procura ter esse relacionamento muito forte com o nosso associado, e acho que é uma coisa que o pequeno pode ter como diferença no seu negócio. O relacionamento personalizado ali, né? Personalizado. Conseguir falar com a pessoa que cuida da conta dele, falar com a pessoa. Isso eu acho um diferencial absurdo, né? Quando a gente fala hoje nesse mundo de inteligência artificial, quando você tem uma pessoa que está te atendendo ali, que vai resolver o seu problema de forma pessoal, vai entender o seu problema e resolver, eu acho que é o diferencial, né? Exatamente. Uma pessoa que te conhece, sabe das suas necessidades. E capacidade também, né? Capacidade. Às vezes você está passando por um momento ruim, você entrega para o computador, ele não vai te ajudar. Exatamente. Mas a pessoa que entende a capacidade sua de gerar dinheiro, gerar renda, ela pode até mesmo fazer um esforço a mais ali para tentar ajudar, lógico que dentro das possibilidades, né? Sem dúvida. Exatamente. E você falou uma coisa muito, acho que latente hoje, né? Que é o digital, né? Quando a gente fala de varejo online, o Luiz falou da taxa de juros, mas a gente também tem esse outro desafio, né, para o empresário local aqui em Pouso Alegre, principalmente os varejistas. E eu acho muito bacana que a CIPA, né, através da CIPA Jovem, que eu também faço parte, a gente está com um programa que foi até chancelado pela CIPA geral, né? Inclusive financiada, a primeira rodada foi financiada integral, né? Sebrae e a CIPA. Isso. Que os empreendedores que participaram do programa foram 100 CNPJs que foram agraciados aí com um cliente oculto do Sebrae, identificaram as prejuízos não, né? As premissas ali. O PH, isso aí é um movimento muito importante. Nós começamos aí a fortificar essa questão do digital em 2018 dentro da CIPA, onde nós iniciamos um movimento com os associados para entender melhor como eles podem entrar, independente do tamanho do porte, podem entrar no mundo digital e fazer as vendas digitais. No entanto, que durante a pandemia, a gente utilizou muito o que é conhecido hoje como live commerce, né? Sim, Na época a gente nem sabia que era live commerce, mas a gente fez isso, levou a estrutura para dentro do lojista para ele conseguir vender aquela mercadoria que ele não estava conseguindo vender naquele momento com a loja fechada, vender através do Instagram, vender através dos meios digitais, né? Então, naquele momento, houve uma combinação entre o Instagram, um site que nós tínhamos que é o Mando Buy e também o WhatsApp. Então, aquilo funcionou muito bem, muita gente ainda usa, né? Está cada vez mais em voga, mas naquele momento em que as lojas estavam fechadas, foi realmente fundamental. E dando continuidade a isso, né? Essa meta que a CIPA deu para a CIPA Jovem de fazer a digitalização do comércio foi muito importante e a CIPA Jovem acabou incorporando e junto com o Sebrae de uma maneira bem desenhada. Ou seja, vamos preparar esse lojista, esses 100 lojistas que nós começamos, né? Agora já se tornam 200 esse ano. Já vai ter a segunda rodada. Depois agora, multiplicando, né? Então, esses lojistas, como que é a estrutura atual dele, ele está preparado para entrar no mundo digital, o que ele precisa entender do negócio dele para conseguir vender online e ter rentabilidade, qual é o impacto que aquilo vai dar dentro da loja dele. Então, esse movimento ele foi realmente muito importante dentro do associativismo. E, voltando àquele assunto do associativismo, no mundo digital, a gente pode funcionar muito bem um ajudando o outro, né? Sim. Então, a gente, às vezes, está preocupado com o vizinho nosso que colocou um cartaz seduzindo o preço, mas ninguém está vendo. Ele acha que está sendo visto, mas ninguém está vendo. E a verdade é que as coisas estão acontecendo, às vezes, no mundo digital, de outras maneiras. O consumidor cada vez mais comprando por algum tipo digital e cada vez indo menos dentro de um estabelecimento comercial, né? E como que a gente está encarando isso, como que a gente está preparando as pessoas para isso. Então, realmente esse foi um fato decisivo dentro da associação e a CIPA irá cada vez mais fortificar esse pensamento com as pessoas e a CIPA Jovem teve realmente parabéns. A Federaminas dentro do estado de Minas Gerais escolheu aí o projeto como mais relevante, né? Mais inovador dentro do estado, o nosso aqui de Pouso Alegre da CIPA Jovem. Então, realmente foi um projeto de destaque que ganhou
E olha que bacana, né? A gente são 100 CNPJs que foram agraciados aí na primeira rodada, que são associados da CIPA, né? Até quem estiver assistindo aí, se tiver interesse, né, nessa consultoria do Sebrae, através da CIPA, desse projeto, assim, vocês vão pagar 10% do valor da consultoria, porque o resto está tudo pago. Então, vocês podem utilizar, né, dessa ferramenta para alavancar o negócio de vocês no digital, para ter essas oportunidades, que muitas vezes é caro para o empreendedor que está começando, né? Você desembolsar ali um dinheiro que muitas vezes precisa ali para comprar produto, para alguma coisa. E a CIPA e o Sebrae com essa parceria. E agora, gente, na próxima rodada, o Cicobi também está junto. Então, a gente vai trazer cada vez mais soluções. Então, além da consultoria do Sebrae, o Cicobi está analisando também a possibilidade de consultorias financeiras, né, para o pessoal que precisar isso, buscar isso. E eu acho que o Jefferson pode até falar um pouquinho mais de como que esse acompanhamento de perto do financeiro, do empresário, como que isso tem dado resultado, né, para os cooperados que fazem e como que vocês enxergaram essa necessidade também, né, de entregar essa coisa mais personalizada para o cooperado. Se quiser compartilhar com a gente aí. PH, eu acredito muito que uma saúde financeira do nosso associado, ele traz uma perenidade de negócio. Então, se você parar para pensar, um associado que tem um problema financeiro, em algum momento tem uma inadimplência ou passa por algum problema maior, ele é um associado que eu não vou fazer mais negócio com ele não vai estar dentro da cooperativa e, infelizmente, a gente fica limitado. Se a gente dá esse acompanhamento para o associado, dá um aconselhamento, traz essa consultoria mais próxima, né? É uma relação até de amizade, de aconselhamento. Né? Não vai por esse caminho, vai por esse, vamos tentar acertar aqui, vamos entender qual que é a sua necessidade do seu negócio nesse momento e te dar a melhor taxa, a melhor solução, uma linha de crédito que realmente comporte esse investimento que você está fazendo, que te traga ali um prazo para você ter um retorno desse investimento, para você começar a pagar as parcelas. Tudo isso é importante para você trazer uma perenidade para o seu associado e uma perenidade nos negócios. Isso tudo se resume em sustentabilidade. Uhum. Né? Uma palavra que está muito em voga hoje, todo mundo se fala em ESG, mas a sustentabilidade ela tem que vir nas pequenas coisas. Sustentabilidade do negócio. Do negócio. Continuar, né? Tem uma frase... Se não der lucro, não adianta. Não adianta. Não se paga. Acho que é o Ronaldo Scoccato. Ele fala que não existe sustentabilidade em cima de uma ruína financeira. E é a pura verdade. Então não adianta você falar em sustentabilidade se você não tiver um básico bem feito, uma estrutura legal de negócio. E o que eu acho isso muito bacana, porque eu sou delegado cooperado lá, né? E acho que ano passado fui pegar uma linha de crédito lá para o meu negócio. E, assim, o atendimento é realmente esse, é um aconselhamento, né? Eu sentei lá com a Regina, depois que sentei com o Danilo. O Danilo deu umas ideias, falou para mim, explicou mesmo o que eu estava contratando. E, muitas vezes, são as outras instituições financeiras, eles não se preocupam de fazer essa explicação, né? Muitas vezes a pessoa acha que sabe que ela está assinando, mas quando vai ver tem alguma coisa ali que ela não sabia. Ele olha você como um número, né? Exatamente. É um número a mais na carteira, um número a mais no resultado. E dentro de uma cooperativa você não é um número, você é uma pessoa, você é um empresário. Então nós buscamos esse lado social, o lado humano do capitalismo. Acho que é isso a pegada. Cara, e isso é muito bacana, né? Então a gente já falou aqui de que o Cicobi chegou em Pouso Alegre com a livre admissão, né? O Credivas, em 2007. Então foi a primeira experiência aqui em Pouso Alegre com o Cicobi, já foi com essa livre admissão. Então a história do Cicobi em Pouso Alegre já vem com essa questão do empreendedorismo, de apoiar o empresário, junto com a CIPA também, que faz isso com excelência, né? Cria projetos, muitas vezes projetos que depois outras pessoas assumem e vai tocando. Acho que isso é o mais interessante, né? Quando a gente fala de trazer projetos que são bons para a cidade, bons para os empreendedores, a gente não pode ter aquele ego de colocar debaixo do braço e deixar guardado, né? Exatamente. Tem que deixar para a cidade. Deixar para a cidade. E falando nisso, Felipe, eu acho que até a parceria de vocês, a gente vê diversas iniciativas na cidade hoje, inclusive, né, nesses últimos anos que a gente tem visto. O próprio rodeio, né, que a Cicobi Credivas patrocina, a CIPA também ajuda bastante. O Natal, que começou na CIPA,
né? O pessoal fala assim, não, esse Natal bonito da cidade hoje, que já dá até as controvérsias de hoje, mas quando começou foi uma iniciativa da CIPA, né? Exatamente. Como que foi isso? Quando o Natal de Pouso Alegre ele estava muito apagado nos últimos anos, né? Tinha uma casa muito simples dentro da praça e com custo até não adequado. E quando nós assumimos aquele mandato de 2018, o nosso grupo se uniu, entendeu o que seria importante para os associados naquele momento e qual era a demanda, né, que a cidade tinha para que a gente tornasse o Natal mais atrativo do que de outras cidades. O pensamento nosso é o seguinte, na época do Natal, que é o maior movimento para o comércio, do varejo, principalmente os pequenos e tudo mais, a pessoa vai escolher uma cidade, a pessoa da região ela tem que escolher onde ela vai comprar. Então ela vai sair da casa dela para chegar em Itajubá, para ir para Poços de Caldas, para ir para Varginha ou vir para Pouso Alegre. Então a nossa intenção naquele momento foi criar um atrativo para que a pessoa não tivesse que pensar somente no lojista, e sim pensar na cidade, o que ele iria encontrar ali naquele momento. Então nós tivemos uma ideia de trazer uma projeção mapeada para cá e uma casa mais sofisticada. Confesso que no início foi difícil, quando a gente pensou em trazer uma projeção mapeada, como na Disney, né? E os orçamentos eram absurdos. Né? Você fala aquela que fica na catedral. Lá, né? Né? Exatamente. Aquilo foi um negócio que fascinou muita gente, né? Está aí presente até hoje. Nós estamos falando aí de 8 anos depois, praticamente. Está aí presente até hoje, porque realmente deu um impacto muito grande. Porque os primeiros orçamentos eram astronômicos, então não tinha como pagar. A associação não tinha como pagar aquilo, não tinha como ter outras pessoas ajudando. E acabou que a gente conseguiu encontrar uma pessoa que estava no Brasil e que tinha feito isso na Europa. Nossa. Mas ele não tinha feito no Brasil ainda. Que bacana. Então, cabia no nosso bolso, nós arriscamos, porque ele não tinha feito, não tinha comprovado, né? Trabalho comprovado aqui na parte outdoor. Ele tinha trabalhos indoor, famosos aqui no Brasil, mas não tinha na parte outdoor. E quando nós testamos, eu me lembro que eu fiquei lá até meia-noite para ele poder montar os equipamentos e com aquele receio, né, aquele frio na barriga de não dar certo. E a hora que deu, eu fiz um vídeo, mandei no grupo de diretores da CIPA só para mostrar que tinha dado certo. De manhã, 8 horas da manhã, o Fernando Lima já tinha postado na página dele, não sei como, vazou o vídeo. E já tinha 20 mil visualizações. Naquela época que 1000 visualizações já era um absurdo, né? Sim. Então já tinha ali 20 mil visualizações às 8 horas da manhã. Isso em Pouso Alegre, né? Que não é uma cidade gigantesca, né? Exatamente. Na época, concomitante a isso, que nós conseguimos fazer isso, a gente acabou localizando uma decoração de Natal que ia para um shopping famoso de São Paulo e que o shopping cancelou o contrato e pagou a multa. E aí a gente conseguiu aquilo também num preço muito baixo, em que a gente podia pagar também. Então a gente teve ali aquele momento de sorte também, que a gente conseguiu trazer tudo isso para cá, e foi um Natal maravilhoso, um Natal fantástico. Isso motivou com que realmente o poder público se interessasse e retornasse a fazer algumas atividades no Natal. E eu costumo dizer que é isso, a CIPA ela tem que plantar. Se outras pessoas desenvolverem, nós cumprimos a missão naquilo e vamos agora usar o recurso para outra atividade. Sim. Então, naquele momento nós plantamos, deu um impacto muito positivo no Natal, as pessoas de fato vinham para Pouso Alegre, consumiam não só aqui, para né? comprar, mas dormir aqui para poder curtir esse momento da noite de Natal aqui em Pouso Alegre, e viralizou. Então, as associações da região inteira ficavam ligando para a gente, vieram aqui para conhecer, entender o que a CIPA tinha feito naquele momento, os sorteios também de peso, né, que nós fomos colocando aí no decorrer dos anos, né, a nossa equipe toda lá da CIPA, e isso deu muito certo. Então, realmente foi um momento de virada de chave e que, se tudo, né, for organizado da maneira que tem que ser, vai ser muito famoso aí, vai continuar atraindo cada vez mais pessoas para cá, para o município, para consumir e gerar riqueza aqui com a gente. Com certeza. E você falou uma coisa, Felipe, muito, muito legal, que é assim, vocês tiveram a ideia, partiram para a execução e as oportunidades foram aparecendo. Né? Exatamente. A gente vê muita gente que fala que quer empreender, quer começar um negócio, assim, jovens empreendedores, né, que sonham com o próprio negócio, mas fica naquela, tem uma ideia aqui, senta na ideia, estuda, não põe em prática. Né? E a gente costuma falar muito nisso, que acho que a execução
traz a oportunidade. E você, tem... estando executando ali, colocando em prática, você já vai estar disposto a abraçar essas oportunidades, né? Exatamente. Tem um livro que eu gosto muito, chama Good to Great, né? Não lembro agora a tradução no Brasil, mas ele fala exatamente que 30% é estratégia e 70% é execução. Exatamente. Então, se você tem uma estratégia bem feita, mas uma execução mal feita, nada vai se tornar realidade. E comparando o que foi feito naquele momento com a vida do empreendedor, eu acho que nós tivemos ali a coragem. Então, quer dizer, nós insistimos, né, em localizar um fornecedor que pudesse tornar a realidade, a coragem de arriscar para uma pessoa que talvez pudesse ter dado errado, né, e o fator sorte também, que deu tudo certo. Sim. Que o empreendedor mas também a sorte tem isso. só aparece para quem está fazendo alguma Exatamente, coisa, né? Exatamente. Acho que o empreendedor vive muito isso no seu dia a dia e vencer essa inércia inicial de começar é o grande X da questão, né? Muitas vezes pessoas não estão preparadas, mas se preparam durante o caminho. É lógico, você tendo um planejamento, construindo, você minimiza erros e facilita seu caminho, mas o difícil é começar. E você vê muitas histórias de sucesso de pessoas que se arriscam e começam. E aí, durante ali, ela vai se reinventando e vai ajeitando. E acho que é isso que o empreendedor passa no seu dia a dia, né? Esses dias mesmo rodou uma trend no Instagram, né? Que tá todo mundo postando. Primeiro você começa, depois você melhora. Né? Aí posta a foto de antes e como que tá agora, né? E assim, o PH, nós temos aí, né? Voltando àquele assunto, Pouso Alegre hoje, nós temos 58 mil carteiras assinadas, né? Uma base aí de pessoas registradas, mais ou menos 58 mil em 160 mil habitantes que vivem aqui. Sim. Se a gente analisar, hoje nós tivemos lá o mais importante, que é um dos maiores desafios que o empreendedor está vivendo hoje, que é realmente você ter pessoas para ajudar o negócio a desenvolver. Então, hoje nós tivemos lá na CIPA uma reunião com os RHs das indústrias e dos lojistas aqui de Pouso Alegre. É o Coffee Job, né? O Coffee Job, exatamente, que o NEMPA participa também. Isso. E assim, se a gente analisar, desses 58 mil carteiras assinadas que nós temos hoje, dentro do nosso banco de talentos da CIPA, hoje nós temos disponível lá 20 mil currículos. Então, desses 20 mil currículos, uma parte é pessoa que quer mudar de emprego e outra parte é aquele que não consegue emprego porque não está capacitado. Sim. Ele não tem a capacidade para preencher as vagas que hoje Pouso Alegre está precisando. Então, é um movimento muito importante que a CIPA, a Prefeitura, o Sicob ajudando também sempre, através desses eventos e dessas análises, porque nós precisamos capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, é gente que está buscando emprego, tem o currículo lá cadastrado e como que ela vai inserir dentro dessas atividades. Então, para você ver que nós temos hoje isso e, do outro lado, nós temos empresas buscando pessoas todos os dias de ônibus na região, trazendo para cá e levando de volta para casa. Então, é um desafio que nós temos e temos que pensar juntos como nós vamos superar isso para atrair cada vez mais pessoas qualificadas para Pouso Alegre e qualificar as pessoas que estão aqui para aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente está qualificando pessoas para uma atividade que não tem procura. Sim. E às vezes a gente precisa qualificar pessoas para a indústria de Pouso Alegre que tenha conhecimento de inteligência artificial, que tenha conhecimento em robótica, que tenha conhecimentos específicos que a estrutura de Pouso Alegre hoje demanda e que a gente não consegue preencher. E olha que interessante, né? A gente falando de capacitação, de como as pessoas precisam estar preparadas, né, para o mercado, pensando até nesse cenário, acho que vocês são parceiros do NEMPA há tempos já também, vocês sabem que a gente, por muita força popular, né, junto à prefeitura, a gente conseguiu a construção do Pouso Hub, né? Que a gente ainda não tem ainda definido como vai funcionar, mas a ideia é trazer, né, universidades federais, que a Unifei já demonstrou que vai vir para cá com curso de tecnologia, a gente já tem outras interessadas também, e como que isso vai impactar nessa preparação mesmo dos jovens para o mercado. Porque quando a gente fala de educação superior, de educação aqui em Pouso Alegre, a gente vê que o pessoal faz as faculdades e muitas vezes vão para fora. Não ficam na cidade, né?
Eu acho que o pensamento aí, principalmente para o Pozo Hub, é a gente entender o que a cidade precisa e criar lá dentro o que precisa. Exatamente. Porque em muitos momentos, eu me recordo também, participando do Rotary, às vezes a gente pensava em como ajudar as pessoas e levava uma solução que não é o que aquelas pessoas querem. Então, eu acho que o Cicobi faz isso muito bem, é ouvir o que as pessoas precisam e criar aquilo que vai atender essas demandas, do que eles realmente precisam. Então, dentro de Pouso Alegre, a gente precisa fortificar essa estrutura de comunicação com as entidades e com os geradores de emprego, para que a gente entenda o que eles precisam, para a gente criar pessoas que vão ter empregabilidade aqui na cidade. E o mais interessante é mostrar para as pessoas que essas oportunidades são muito válidas, né? Exatamente. Muitas vezes a gente vê faculdade chegando aqui com alguns cursos que não tem demanda local. Então você acaba que está atraindo pessoas a ter aquela formação, mas depois elas não vão ter capacidade de entrar no mercado de trabalho. Então, se a gente vê aquilo que é o nosso foco, né? A gente fala muito aí do Conselho de Desenvolvimento Econômico também de Pouso Alegre, que a gente está trabalhando junto com a Prefeitura para criar esse Conselho de Desenvolvimento Econômico. O Conselho de Desenvolvimento Econômico, a gente tem uma união das entidades locais, que aí para de falar no Paulo Henrique, para de falar no Jefferson, fala da entidade para que outras pessoas depois assumam e dê continuidade naquele trabalho, para você entender a real vocação do município, a real vocação que nós temos. Então, trabalhar realmente como cooperativa e associação. Exatamente. Se eu perguntar para você qual é a vocação de Pouso Alegre, perguntar para o Jéssica qual é a vocação de Pouso Alegre, perguntar para mim qual é a vocação de Pouso Alegre, nós vamos ter opiniões distintas. Então, é uma forma da gente parar de ter o achismo e realmente estudar e entender aquilo que a cidade precisa. PH, e acho que a criação do Pouso Hub vai trazer um ambiente para trazer justamente isso que o Felipe falou para debate, e a gente criar também um momento de conscientização para o próprio profissional que está procurando se atualizar. Porque muitas vezes as pessoas estão muito presas em atividades tradicionais que são costumeiras, né? Quero ser um advogado, um médico, que já é o tradicional. E talvez trazer mais opções e darem essas opções de mercado, de valor dessas outras carreiras, abra o leque e abra a cabeça das pessoas para mudarem, né? Irem realmente para o que dá demanda e o que seja mais interessante e sair do tradicional. Porque quebrar paradigma é difícil também, né? Muitas vezes as pessoas estão muito no automático. E quebrar esse automático é muito importante. Sim, e a gente está num momento, né, que a geração está... Falo geração do mercado de trabalho mesmo, não essa geração Z, essas coisas. Mas o mercado de trabalho ele está passando por uma adaptação... Já estava numa adaptação, logo após a pandemia. Agora, com a inteligência artificial, essas tecnologias estão saindo, é outra adaptação. Então, quem estava se adaptando a uma realidade já está tendo que mudar de novo. E eu acho que a gente trazer essa conscientização para a população, como associação, né, como NEMPA, como a CIPA, como Cicobi Credivaz, eu acho que o papel é esse mesmo, né? Criar um conselho, que igual você falou, na cidade e discutir o que realmente a cidade precisa, né? O que a população vai se beneficiar. Tecnicamente, né? Tecnicamente. Sem viés político, sem viés particular, tecnicamente entender o que é a necessidade do município, aonde que o município quer chegar, qual é a vocação real que nós temos, né? O que será de Pouso Alegre daqui a 40, 50 anos. É uma coisa muito legal, acho que quem falou isso para a gente uma vez foi até o André da Prática, que ele já deu uma palestra no NEMPA, alguns que estão assistindo a gente com certeza já foram lá, né, nessa palestra. Ele falou exatamente disso, né, de você projetar o que você quer daqui 30 anos e vir de lá para cá, para você ver o que você vai fazer amanhã. Né? E quando a gente está falando disso tudo aí, né, de empreendedorismo e tudo mais, eu entendo que nós, como a CIPA, junto com o Cicobi Credivaz, a gente tem como obrigação, e a gente vai criar essa parceria aqui agora, viu, Jefferson? Aí, ó. De criar, exatamente, nós estamos lançando aqui no podcast, nós vamos trabalhar para que isso aconteça, é levar o empreendedorismo para dentro das escolas. E, através da cooperativa de crédito, levar o conhecimento financeiro para as pessoas. Hoje a gente vê muitas pessoas que se formam em algumas atividades sem conhecimento do dinheiro, sim, sem conhecimento de como funciona, né, a logística. Eu lembro que eu tive uma vez um curso em São Paulo de um professor
que ele até escreveu um livro que eu tenho lá que chama A Regra do Jogo. E o que é a regra do jogo? Esse professor ele trabalhou muito tempo em banco, né? Não em cooperativo de crédito, mas em banco. E ele fala o seguinte, você entra no financeiro na sua vida sem saber a regra do jogo. Você compra um título de capitalização sem saber a regra do jogo. Sem saber que cada vez mais que você investe naquilo, uma parte, 30%, está indo para a instituição financeira. Então, quer dizer, esse conhecimento de como funciona a vida financeira no Brasil é muito importante e agora nós vamos lançar isso aí, viu, Jeff? Fechou. Você sabe o que é muito interessante? Que muitas vezes na escola a gente estuda química. Sim. Talvez eu nunca use química na minha vida. Posso ir para outras áreas. Mas o dinheiro, as finanças, né? É uma coisa que eu vou usar. Ninguém vai escapar disso. Então, realmente, deveria estar ali no currículo, né? Tinha que estar ali do pessoal. E levar isso para as crianças, para os jovens. Acho que é de fundamental importância. E nós, como cooperativa, sem dúvida, queremos estar participando e fazendo nossa parte aí, né? Atendendo um dos princípios do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. Com certeza. Tem alguns pilares que toda pessoa, independente da profissão, ela vai ter que fazer, né? E a educação financeira, ela precisa, independente do que ela vai fazer na vida dela. Ela vai precisar gerir recursos, né? Ela vai ganhar algum salário, ela vai ter que gerir isso de alguma forma. Vai ter que gerir isso. Então, acho que essa sinergia mesmo entre associações, essa colaboração, acho que é o principal. Acho que o que move mesmo a cidade hoje, se você parar para pensar, se ficar cada um na sua bolha, a cidade não prospera. Porque está cada um puxando a corda de um lado, né? Ninguém vai para frente. Então, acho que essa colaboração que iniciou, né, Cicobi, Credivaz e a CIPA lá em 2007, o NEMPA, quando saiu da CIPA, hoje continua como parceiro, né? Ela nunca saiu, né? Continua sempre junto. A CIPA faz parte do conselho. A CIPA faz parte do conselho. Hoje o Cicobi é apoiador oficial também do NEMPA, das iniciativas que a gente tem. E quando a gente fala de colaboração, eu acho que tem muito a ser aprendido na história, né? Então, como que é essa colaboração entre a CIPA, Cicobi Credivaz? Como que vocês enxergam o impacto disso, né, na vida aqui do empreendedor local, soluções que vocês já fizeram conjuntos, eventos, palestras, como que isso vocês enxergam que está melhorando na cidade e como que vocês enxergam essa cidade daqui 10 anos com essa parceria cada vez mais forte? Assim, eu vou começar aqui, já você vai lá, preenche lá também, mas essa história do Cicobi Credivaz e da CIPA, ela foi muito importante, acaba que o Cicobi Credivaz ele se torna um braço financeiro do associativismo, do cooperativismo, para os associados que nós temos. E a gente enxerga isso com muita precisão nos momentos difíceis. Então, eu posso dizer que o momento mais difícil que nós vivemos foi a pandemia, onde os recursos inicialmente eram escassos, onde todo mundo ficou com receio, os bancos fecharam as portas para todos os empresários naquele primeiro momento, né, antes de vir os recursos aí estatais, recursos de governo. E uma das primeiras parcerias e lançamentos que nós fizemos de apoio ao empresário durante a pandemia foi com o Cicobi Credivaz. Então, o Cicobi Credivaz, naquele momento, já preparou uma linha de crédito para quem precisasse de passar por esse momento de loja fechada, de mercado interrompido, e nós lançamos isso e no dia seguinte já estava os associados buscando o Cicobi Credivaz para poder ter esse apoio nesse momento obscuro. Então, muito antes de ter qualquer iniciativa externa ou de governo, a CIPA e o Cicobi Credivaz já estavam trabalhando ali para o empresário local de Pouso Alegre. Nós tivemos outros momentos também de foco em investimento conjunto. Então, o Cicobi Credivaz apoiando as atividades da associação, né, como patrocinador mesmo, ajudando a gente a desenvolver os eventos, a desenvolver as campanhas, fazendo com que o associado fosse mais valorizado e mais protegido em todos esses momentos. Então, eu vejo, né, nesse primeiro momento isso aí com muita visibilidade. O segundo ponto, você perguntou daqui a 30, 40 anos. Né? O Cicobi Credivaz hoje já tem 3 agências aqui em Pouso Alegre, então iniciou ali ao lado da CIPA, na Praça Senador José Bento,
acabou que o espaço ali já ficou pequeno, moveu para outro local, que é um pouco acima ali na avenida atrás da Catedral. Nós estamos também no Foch, né? Foch e no Fontes. E no Fontes, que foi a última que foi lançada agora. Ou seja, está sempre acompanhando o desenvolvimento da cidade e indo buscar onde que o associado da CIPA ou o empresário de Pouso Alegre está. Então, isso gera oportunidade. Você vê que naquela região do Fontes hoje, eu acho que não tem nem caixa eletrônico lá, se não for do Cicobi Credivaz. Não tem. Não tem outra instituição lá. Então, ali você tem hoje uma avenida que você já tem um comércio forte, você já tem um bairro que vive, assim, separadamente, já tem vida própria na cidade, e a única instituição financeira que está presente lá é o Cicobi Credivaz. E isso é muito doido, né? Que você para pensar, né? Quantos associados da CIPA já deviam estar sofrendo com isso lá, trouxeram essa dor. E aí, com a parceria, com essa colaboração, o próprio Cicobi Credivaz chegou e falou, peraí, se ninguém está indo atender essas pessoas, como é que a gente vai ter o impacto local que a gente está buscando se as pessoas têm que sair de onde elas estão, às vezes nem saem, né? Vão ficar naqueles bancos digitais, com taxas absurdas que tem hoje. E eu acho que isso é muito interessante. E assim, só concluindo aqui, Jefferson, nós temos ainda um ponto importante que você falou do banco digital. O Cicobi Credivaz, ele é cada vez mais digital também. Então, além dele ter a proximidade local com as pessoas, você vê agências sendo encerradas, né, de outros bancos, né, fechando a agência, saindo daquele local, e o Cicobi Credivaz entrando ali para preencher esse espaço fisicamente no tete-a-tete, atendendo os empresários, atendendo nossos associados, e também com o digital muito forte. E assim, o modelo digital nosso, complementando o que o Felipe está falando, a gente é digital, mas busca estar próximo do associado. Então, a gente tenta mesclar um atendimento humano, personalizado, mas digital. Então, a gente busca as duas coisas, né? Não deixar a essência do cooperativismo de fora, mas trazer as soluções e a praticidade que o digital gera no dia a dia. E uma coisa que eu acho muito interessante na cooperativa, no sistema cooperativista, é essa proximidade com a comunidade. Então, as demandas, elas surgem. Pouso Alegre é uma cidade pujante que está em constante transformação e as necessidades cada dia são diferentes. E a gente está junto com a comunidade. A comunidade tem acesso a nossos diretores, aos nossos conselheiros, aos nossos delegados, que vão levar essas demandas para se tomar uma decisão de abrir um novo ponto de atendimento, de se mudar um local, de mudar um estilo de atendimento. Então, assim, a cooperativa é muito aberta a atender a real necessidade do nosso associado. Então, não é uma coisa que vem de cima para baixo. A gente escuta nosso associado para tomar as decisões. E isso, para mim, é um grande diferencial dentro do cooperativo. Eu acho que é o que traz mesmo o sucesso do cooperado, né? Então, quando a gente está falando de uma pessoa que está em Pouso Alegre, que está empreendendo, está com dificuldade, ela vai querer buscar alguém para ajudar ela. E se ela for no banco digital, vai ser a inteligência artificial que vai atender ele lá. Ninguém nem quer saber o problema, a taxa está aí, né? E eu acho que essa preocupação com o local, que tanto o Cicobi Credivaz quanto a CIPA tem, o NEMPA também tem, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala de qualquer iniciativa hoje, acho que pelo menos eu falo assim, olha, uma iniciativa muito interessante para a cidade de Pouso Alegre. Já me vem na cabeça a CIPA, NEMPA e o Cicobi Credivaz. Quando a gente fala de apoiador, sempre são os primeiros que vêm à cabeça, porque sempre estão engajando, sempre estão trazendo soluções e não só preocupados em patrocinar, né? Como você falou, é dar acesso às pessoas. Então, voltando lá quando a gente estava falando do Sem Mais Digitais, quando eu fui falar com vocês da gente fazer esse apoio do Cicobi Credivaz pro Sem Mais Digitais, a primeira coisa, além do patrocínio, né, que a gente conversou, a primeira coisa que me perguntaram é como que o Cicobi pode ajudar ainda mais nesse processo de digitalização do comércio que vocês estão tentando com o Sebrae. A gente pode dar uma consultoria, a gente pode oferecer um apoio. É o diferencial até outras cooperativas que só colocam dinheiro também. Né? Verdade. Coloca o dinheiro lá, eles se viram, minha marca está lá, está tudo certinho. Quero só os benefícios daquilo. Exatamente. Eu acho que esse movimento ele gera cada vez mais movimento e eu acho que tem que parabenizar mesmo, tanto a CIPA quanto o Cicobi Credivaz, que eu acho que a cidade está como está hoje, muito pela ação de vocês. Né? Acho que o NEMPA veio mais recente, a gente está atuando muito com os jovens empreendedores, trazendo outras... de uma linguagem diferente.
mas acho que a finalidade é a mesma. Sim. Exatamente. Então, acho que cada vez mais unificar isso vai ser muito interessante. Elas se É complementam. uma caminhada, né? Uma caminhada conjunta que junto a gente vai mais longe. Então, é dar as mãos aí e lutar para que realmente as coisas melhorem para todos. Com certeza. E, gente, como última coisa, então, para a gente conversar, para a gente finalizar, queria que vocês dessem um recado para o empreendedor que está em Pouso Alegre, lá no dia a dia, na luta, para quem quer começar a empreender também, e mostrar também a força que Pouso Alegre tem para isso, né? Falar de vocês, a experiência aí que vocês tiveram, brevemente, né? De como Pouso Alegre traz oportunidade para essas pessoas e da importância da resiliência também, né? Bom, o PH, Pouso Alegre é uma cidade que está crescendo, vai crescer muito ainda e tem muitas oportunidades. Então, para quem quer empreender, acho que o momento é agora. Não tem melhor hora para se começar um negócio. Um conselho que eu poderia dar: olhe seus parceiros, né? Tenha pessoas com a mesma visão e a mesma condução do negócio que você quer ter no seu negócio, seu caráter, seus princípios, seus valores. Então, na hora de você escolher parceiros, olhe para isso. Olhe pessoas que querem desenvolver a sua cidade, que querem crescer junto com você. Isso vai te minimizar o caminho. O caminho do empreendedor não é fácil, tem muitos espinhos, tem muitas pedras no meio, adversidades, mas se você tem pessoas boas, parceiros bons do seu lado, você chega mais longe. O Cicobi Credivaz é um exemplo disso. Começamos com a CIPA, temos o NEMPA como parceiro, buscamos pessoas boas que têm o mesmo princípio que a gente. Então, quando você, empreendedor, for começar, procure esse tipo de pessoas que vão te dar apoio e vão ter o mesmo interesse em crescer e promover o desenvolvimento da sua cidade e do seu negócio, né? E de ver seu sucesso. Muito bacana. E o recado da CIPA, Felipe? Como é que vai ser? Bom, eu acho que é importante para aquela pessoa que quer empreender. O primeiro ponto é que não existe momento perfeito. Às vezes a gente quer empreender, mas fica pensando no momento perfeito, como as coisas deveriam estar para que a gente comece. Não, comecem, né? Arrisquem de maneira medida, né? Que você possa também, se algo der errado, sair do negócio. Então, que a pessoa realmente entenda que não existe momento perfeito, que tem que arriscar, mas de maneira medida, e conte com a CIPA, que é uma instituição que está aí há mais de 100 anos, apoiando o empreendedor de Pouso Alegre, juntamente com todas as instituições parceiras, né? Sebrae, Senac, NEMPA, Cicobi Credivaz, que estão todos ali trabalhando de maneira voluntária, né? É importante dizer. Sim. Também, nós temos ali toda a diretoria nossa, grandes empresários de Pouso Alegre que trabalham com a gente, aconselhando ali o desenvolvimento desses empreendedores de maneira voluntária, gratuita, realmente entendendo que esse é o melhor caminho para que a gente possa ajudar Pouso Alegre a se desenvolver. Então, que conte com a CIPA, conte aí com o NEPA, com as instituições, para que a gente possa fazer de Pouso Alegre uma cidade cada vez mais empreendedora. É isso aí, pessoal. Então, quando for começar aí, quer assumir risco medido, converse com as pessoas que já fizeram, converse com as instituições que estão aqui para apoiar vocês. NEMPA, CIPA, Cicobi Credivaz são grandes instituições que podem apoiar vocês nesse caminho. E hoje, a gente encerra esse podcast, né, o InovaCast de hoje, com 2 grandes parceiros do NEMPA e da cidade. E a gente espera que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e mandem para os amigos aí que precisam conhecer um pouquinho mais da história dessas instituições e buscar também esse apoio para desenvolver cada vez mais a nossa cidade e o seu negócio.